prazer. Boa tarde, amigos! Chegando na área, chegando na rede, com o Kodama na rede aqui! Ô, rapaz, olha que coisas novas em 2014, que beleza! Chegando aqui o primeiro programa de 2014 aqui, pela altv.com.br, aqui, já até agora com o meu nome aqui lá, que beleza, hein? Parabéns, hein, Sérgio? É isso aí, novidades do Kodama na rede! Vamos... Quero agradecer a todos que curtiram o Kodama na Rede em 2013, que agora também deve estar acompanhando a gente agora aqui no começo de 2014, né? Agradecer a todos, muita saúde para todo mundo, alegria e muitos títulos para o Timão, com certeza, né? Bom, aí a gente vai começar a debater aqui, né? Corinthians e Corinthians, tá certo? Hoje aqui no Kodama na Rede, aqui dois brothers aqui convidados aqui para falar muito de Coringão, né? Shell parceiraço lá da comunidade Vivemos de Corinthians lá no Facebook, é a galera que curte lá. Shell veio aqui soltar a voz aqui, tá certo? E meu parceiraço, brother aqui de anos de karaokê de liberdade. Japão Pop Show, brincadeira. Seu Osmir Nakazone aqui, hoje diretor de marketing lá da Isocred. E aí, um abraço aí pra galera. E dá o seu alô aí pro Osmir, pra galera aí. Opa, primeira mão aí, obrigado, né? Uma parceira Aristéia de 30 anos aí, 40 anos, não vou nem falar o resto, porque já tá quase 50 anos de amizade aí. Um abração pra galera de Belo Horizonte aí também, que a gente vai estar vendo aí. Obrigado aí, vamos lá. E aí, Shell, dá um alôzinho aí pra galera lá da comunidade aí. Primeiramente agradecer a todo mundo da comunidade Vivemos, vocês que fazem ela. Aristeu, obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos aí conversar sobre Corinthians, que é um prazer falar sempre de Coringão. Então, Aristeu. Tá certo. Mas fala um pouquinho aí do seu corintianismo, hein, Shell? Quando é que... Sua primeira memória, eu costumo perguntar aí os corintianos que eu trago no programa aqui, qual a sua primeira memória, assim, na infância, sua primeira memória do Corinthians? De início é aquele gol do Viola, né? No segundo tempo de prorrogação. Eu era bem menino, 7 anos de idade, no jogo com meu irmão, no quintal de casa, numa caixa como essa, de banana, eu, minha mãe e meu irmão assistindo, e isso que eu sou hoje eu devo muito à minha mãe, porque ela é muito corintiana e passou toda essa ideologia de Corinthians pra gente, e a minha memória que vem agora é isso, aquele jogo do Viola, aquele título, Paulistão, 88, entendeu? Que vem na memória, isso eu tava com 7 anos de idade. 88 em Campinas, contra o Guarani. Exatamente. Time de... Se não me engano, foi até o primeiro gol que ele fez, né? Foi o primeiro gol do Viola no Corinthians, né? Ele era moleque, entrou lá, desviando a bola do Wilson Mano e tal, né? Técnico Jair Pereira, grande Corinthians lá. 7 anos de idade. Foi em Campinas. Que eu me lembro, foi o primeiro jogo que eu assisti, assim, que eu me lembro. Tá certo, pela TV. Grande jogo. O Corinthians tinha, acho que, Paulinho, João Paulo Papinha jogava no Corinthians também. Aí tinha um outro ponta que esqueci o nome do Fluminense agora, tá meio fraco. E aí, Osmir, qual que é a sua primeira lembrança de Corinthians aí? Quando é que... Simplesmente um inesquecível, né? 1977. 77. Jogando futebol com a molecada, morava no Brasil, então a galerinha perguntando se eu não queria assistir o jogo do Corinthians. Era apenas um moleque simpatizante, mas não sabia o que era Corinthians. E nessa hora de ir para um estádio desse, imagina mais de 100 mil corintianos, porque contra a Ponte Preta só tem corintiano praticamente. Vou fazer o quê? Assiste um jogo desse, fica louco, fica fanático. Então é inesquecível para mim. Então daí para frente é só Corinthians, não tem jeito. Realmente, dois grandes títulos, né? Dois grandes títulos. 88 foi o primeiro título do Ronaldo Giovanelli como goleiro do Corinthians, né? Ele tirou lá, para nossa sorte, saiu aquele pé frio do Carlos do gol. Grande goleiro, goleiraço, mas pé gelado, geladeira total. Ainda bem que acho que ele tinha se machucado e o Ronaldo entrou, assumiu a camisa, não saiu mais, né? Pegou o pênalti Dario Pereira, fez miséria. Ronaldão, terrível, sensacional. Uma das paixões que eu tive de um grande jogador para mim foi o Zé Maria. Zé Maria, Zé Maria Rodrigues Alves. Zé Maria, eu acho que aquele início foi... Falando em jogador, já que você falou de jogador, então fala assim, qual que é o seu grande ídolo de Corinthians? Hoje um grande ídolo. No geral, não precisa ser hoje exatamente, mas da história do Corinthians, aí, o cara que você mais gosta mesmo, não sei se eu posso. Mesmo que eu tirasse do lado antigo, Zé Maria, que seja o Marcelinho mesmo, Carioca, mas eu gosto de coisas que marcam realmente. Para mim, por exemplo, hoje uma coisa mais atual,
pode não ser mais para mim um cara que fez para mim o nome no Corinthians, está fazendo, e fez uma diferença muito grande, não é de quem fez gol, e sim de quem defendeu, que foi o Cássio. Então um cara que realmente para mim foi, assim, no Mundial, na véspera do Mundial, coisas assim que eu senti que sem ele ali, catando, tendo sorte, não importa, mas para mim ali foi a diferença para mim de tudo. Entendeu? Mandou muito Tem. bem, realmente. Tá Pra mim, certo. o meu ídolo é o Ronaldo, goleiro. Ronaldo Giovanelli. Cresci vendo ele na escola, Tá spamando as certo. bolas, Ronaldo pra cá, Ronaldo pra lá. Não tem Ronaldo. como não... Ele é meu ídolo no Corinthians hoje. Você curte rock também, ó? Já curti mais, hoje em dia estou mais alternativa. Tá Mas certo. Ronaldo, sem dúvida nenhuma, ele é o meu grande ídolo no Corinthians. Também, Cresci também. vendo ele. Então, Muitos anos, né? Muitos anos. não tem como não spamar uma bola na época de moleque, bola, verdade. quadra e não gritar Ronaldo. Não tem. Impossível. O Neto brinca até hoje no programa dele. Palma, Ronaldo! Impossível não gritar Ronaldo. Verdade. Então eu cresci vendo ele é meu ídolo. Sensacional. Se eu não me engano, já que você é grande fã de Ronaldo Giovanelli, dia 15 de fevereiro, hein? Se eu não me engano, ele vai estar lá no Gillan's Bar, um pub ali na Consolação, lá com Ronaldo dos Impedidos, lá. Não sei se já conferiu algum show do Ronaldo dos Não, Impedidos. tá feito. Ele chegou a fazer na Fazendinha, lá numa festa junina do Corinthians, ele fez um show lá também do Ronaldo dos Impedidos. Mas ele tá sempre tocando nesse pub aí. Depois eu te dou os toques lá. Eu devo estar lá dia 15, lá, conferindo o Ronaldão. Se eu não for, ele me cobra, bicho. Pô, japonês, você tá aparecendo no meu show, mano. Tá não, Ronaldo, vou lá. Pode ficar tranquilo que eu vou lá. Tá certo? E... Bom, em relação de ídolos, e em termos de data marcante, assim, bom, eu tenho a memória no passado, mas a data, assim, que marcou, foi um título mesmo que marcou, qual que foi aí, o Yoshio? Não tenho assim uma data, né, Alistair? Eu não consigo fixar data, eu não guardo data, eu não me apego a data. Eu me pego muito a jogo, a algum momento, mas assim, se você falar qual a data, eu sei que o Corinthians foi campeão, 2013, 2012, 2009, mas você falar qual dia, qual mês, não é uma coisa que onde eu não me fixo nisso. Não, mas assim, o jogo então seria qual jogo? De 77 mesmo? Que seria o mais marcante para você? Não, talvez ele seja marcante para mim, o meu início de tudo, e eu nunca tive, acho que não foi muitos que teve essa oportunidade de pegar o estádio com mais de 100 mil, que foi acho que só 79 até 79. Depois daí acho que foi proibido. Foi diminuindo. Eu acho que foi diminuindo. Então, quem conseguiu assistir até essa época de 77, 79, foi o que teve aquela condição de pegar um Morumbi tomado de corintiano com mais de 100 mil. E depois disso, hoje é lenda. Não existe mais um estádio com mais de 100 mil. E naquela época do 77 foi um absurdo. 147 mil e alguma coisa assim nesse número, né? Então, acho que se for como marcante mesmo, acho que eu marco porque foi o dia que eu falei, porra, esse time pra mim é tudo, nunca vi um negócio desse. E tem gente com 30, 40 mil já fica... Vai num Pacaembu, 46 mil já pira. Agora imagina 147 mil. Só um detalhe, assim, para alguém que queira criticar, meu amigo Yoshio, pô, o cara lembra de data do jogo no Corinthians. O negócio é o seguinte, você tem que respeitar a idade do rapaz. É que assim, tá lá, quando a idade chega, o cara já começa a variar um pouquinho de idade, começa a lembrar muito, entendeu? Então dá uma desculpa dele nesse sentido, entendeu? Não é questão de, o cara é corintiano de nada, que não lembra a data. Não, é que a idade o cara começa a chegar, entendeu? E aí, Céu, fala aí qual a sua data marcante aí, o que eu... Eu vou dividir um pouco. Data marcante, realmente, eu acho que é o nosso Libertadores, né? A conquista da Libertadores. Aquele 4-7 lá, eu acho que vai ficar na memória Certo. eterna memória. Pela primeira, né? Entendi. Do jeito que foi, pela campanha que foi. Sim. A união do grupo, o grupo que o Tite formou, invicto. Já o que ficou também na memória de um jogo foi contra o Vasco. O jogo do Vasco da Libertadores. Eu acho Gol que do esse Paulinho. jogo O aí, dedinho do Cássio? eu tava sozinho no Pacaembu. E Sozinho não, Não. tá um monte de irmãos lá. conhecidos, assim, né? eu tava ali com o meu radinho. O jogo marcou muito pra mim porque foi sofrido, uma tensão até o último minuto, mesmo após o gol. Continuou a tensão de apita logo o juiz, apita logo o juiz. E aquele jogo marcou muito porque foi do nosso jeito, né? Sofrido. Não precisa ser sofrido sempre, mas aquele jogo foi do jeito que o corintiano gosta. Foi com emoção até o fim. Então esse jogo
me marcou muito e a data realmente foi a Libertadores, não tem... Esse jogo realmente foi espetacular, sensacional. Fora aquela defesa do Cássio lá que, Exato. pelo Eu amor nunca de vi o Deus, Pacaembu em silêncio, aquele dia ficou. mas Aquela- realmente, porque ele saiu do campo aqui atrás, né, saiu correndo, todo mundo Eu acho que foi acompanhando. uma bola mal invertida, bateu em alguém, Não, sobrou foi o Alessandro que errou o passe Então, ali. Por isso que eu falo como o Cássio desses dois momentos. Eu lembro muito desse Vasco e do Mundial. Eu Sim. acho que são dois momentos que ali acabava tudo pro Corinthians. Ele cresce em jogo grande. Ele é um goleiro decisivo. A diferença dele é que ele tem vários defeitos, né? O Cássio tem muitos defeitos, principalmente porque ele tem poucos jogos. Que ele saiu muito cedo aqui do Grêmio, foi lá para a Europa, ficou 2 anos e pouco lá na reserva. Acho que em 2 anos ele deve ter feito 4 partidas, se eu não me engano. Então, quer dizer, ele tem pouca rodagem. Ele começou a ter essa rodagem no Corinthians. Agora não chega. Então, só que ele, assim, ele é um cara calmo, tranquilo e ele decide. Na hora que a bola vai nele, ele acaba decidindo, né? Mas ele tem algumas deficiências de saída de gol, de reposição de bola. A reposição de bola dele é horrível. Pelo amor de Deus, Cássio, treina a reposição de bola, meu. Né? Por exemplo, eu particularmente eu acho o Walter mais completo que o Cássio. Mas é Né? mais completo. Agora, em termos de decisão, não sei. A gente teve uma leve amostra daquele jogo do Grêmio, que ele catou os 2 pênaltis e tal, né? Ele é pegador de pênaltis também, né? Acho que a comissão técnica reparou no pênalti que ele pegou contra o Corinthians mesmo do Chicão, né? No Paulista do ano passado. Então, quer dizer, mas com certeza esse jogo acho que ele define bem o Corinthians da Libertadores, que era o Corinthians do Paulinho, né? Sei que o Corinthians sem o Paulinho acabou dando uma desmoronada. Não digo só no aspecto técnico, mas no aspecto também. Eu acho que ele de uma certa forma, ele Era colocava uma válvula de escape. uma né? liderança dentro do elenco de responsabilidade, esse tipo de situação. Referência do time. Referência, né? Tirou a exatamente. referência, o time ficou. Então, por isso parece que ficou meio perdido sem o Paulinho, por não ter mais essa referência lá. E é um jogo que marca muito por aquele gol que ele faz de cabeça, tal, ele corre no alambrado, tal. Então é um jogo que define. Eu acho que o Paulinho e o Tite são os 2 caras que vão ficar na campanha da Libertadores do Mundial, né? O Tite, o Sheik acabou jogando isso tudo fora, né? Ele pegou e jogou tudo fora. Por um lado ele jogou tudo fora. Ele fez o gol decisivo da Libertadores, tal, jogou pra caramba, fez aquele gol na Vila. Ele poderia ser o grande jogador da Libertadores, né? Mas o cara que vai ficar na memória é o Tite e eu acredito que o Paulinho, né? Com certeza. O Sheik acabou pisando na bola no segundo semestre, né? Não sei se você viu lá uma entrevista que eu fiz com o Basílio, foi no Festival do Corinthians, encontrei com o Basílio lá, fiz uma entrevista com ele. Eu falei, bom, eu sempre encontro o Basílio, eu sempre agradeço, né? Ele, de novo, japonês. Eu falei, eu não sei, mas eu tenho que agradecer, até o resto do fim da minha vida eu vou ficar te agradecendo aquele gol lá. E só que assim, uma coisa que eu disse pro Basílio, assim, Basílio, você foi abençoado por ter feito aquele gol, mas você foi abençoado porque você mereceu ter feito aquele gol, tá certo? Realmente a bênção pode cair de uma pessoa que não merece. Você é um cara que merece, é um cara correto, né, parceiro, cidadão, se preocupa com as pessoas, com outro ser humano, entendeu? Você sempre atende bem a torcida, você não tem ataque de estrelismo, né? É um cara humilde, então, quer dizer, você é merecedor daquele gol, bicho, né? Obrigado, japonês. Os caras falam, mas eu tô falando uma verdade, cara. Se você fosse um mala do cara, mas ninguém ia lembrar de você, cara. Ninguém ia lembrar. Você poderia ter feito aquele gol, mas ninguém ia ficar falando, o Basílio, pé de olho. É porque você é merecedor, né? Então, quer dizer, o Sheik não conseguiu fazer isso, cara, né? E o Paulinho, que não fez o gol decisivo, quer dizer, da final, mas eu acho que ele vai ficar muito mais lembrado uma das grandes figuras do que o Sheik, né? Bom, mas tá certo, né? Vamos seguir aqui com o programa. E, Shell, eu sei que você acompanha muito o Coringão lá. O que você tá acompanhando do Coringão na copinha aí? Tá São Paulo, é onde né? ganhamos de virada do Menguinho lá, dos Urubu e tal. Do primeiro jogo da estreia para agora teve uma evolução tática, técnica boa. E eu acredito que se manter esse nível do jogo do Flamengo, do começo até o fim, como foi, marcando, indo para cima, arriscando o chute mesmo que para fora, que se não chutar pro gol não faz gol, você entendeu?
Eu acho que a gente tem grandes chances sim de chegar. Vamos pegar agora, acho que o Fluminense, né? Paraná. Paraná, Paraná, acho que o agora é Fluminense, Paraná. acho que Paraná domingo, sábado, à noite, 9 horas, né? Domingo, 9 horas. É amanhã. Amanhã. E eu acho que o nosso time está incorporando na hora certa. Está incorporando na hora certa. Ontem jogou muito contra o Flamengo, jogou demais. Sempre sofre, sempre atinge um pouco o golpe. Levou o gol e tal, demorou para voltar para a partida, mas conseguiu, entendeu? O Malcom é um rapaz novo, tem futuro, bom jogador. Quem? O Malcom. Malcom. 16 anos. de idade. Eu acho que tem muito potencial. O 10 Você também, tem falado bem dele. O Zé Paulo também mostrou, o Zé quando Paulo. precisou do 10 ele estava lá. Tranquilidade para fazer o segundo gol, você vê que não Quase gol, ele faz o terceiro. não é um gol de quem não conhece. Tranquilidade, não afobou para a grande área com os adversários, então o nosso time está incorporando na hora certa. Tá? Eu acho que amanhã. Eu acho que o Mano já vai ficar de olho no Zé Paulo. Eu acho que eu senti um jogador muito diferenciado ontem. Ele já estava sobressaindo e ontem no jogo, até quando. O goleiro ainda deu sorte de defender o terceiro, porque senão ele ia fazer 3 gols na rodada. E o mais gostoso é a virada. Quer dizer, o Corinthians perdendo, saindo perdendo e ter aquela condição de virar. Eu acho que isso aí foi muito importante. Porque é aquele negócio, o time começa sempre ganhando, não sabe o que é sair atrás, né? E o Corinthians ontem sentiu isso, E perdendo. soube procurar também o placar, né? Flamengo só na defesa, e o Corinthians foi lá e virou na boa, na calma e quase faz o terceiro ainda. E você acha que dali desse grupinho aí, você acha que qual que vira da jogadora aí? Olha, isso é difícil falar, mas Olha esses dois estão um passo à frente dos demais, né? Eu também gostei daquele lateral número 2, o Lucão. Eu vi um bom futebol nele, eu acho que falta um pouco de defensivamente ele melhorar um pouco mais. Aquela posicionar ele taticamente um pouco, sobe, vamos voltar um pouquinho e tal, mais um pouco mais dele de posicionamento dentro de campo, que às vezes ele vai, não volta, aquele corredor fica livre, então, mas eu acho que isso com o tempo, com experiência, treinando com o pessoal de cima, com o profissional, eu acho que ele vai ser também uns que vão subir. Ou ano que vem, ou esse ano. Eu fiquei de olho, estou de olho três. na indicação do Rincon lá. Eu achei. Brian. Eu caio muito nesse negócio de raça, eu caio muito para esse lado. Aí eu vejo que, não sei. Ele é forte, só do jeito que ele já está indo, e o Corinthians acho que gosta um pouco disso, de garra, de nenhuma bola é perdida, o cara briga, xinga, vai pro pau, quer dizer, não sei. Então se tecnicamente ele melhorar mais, não vejo por onde não fazer parte do time mesmo. Eu acho que ele Não, por isso que eu falo, acho que tudo isso tem que ter uma sequência, mas tem que ser, princípios. Algumas coisas o jogador tem que ser trabalhado, ele tem muita força física, né? Então, quer dizer, de repente ele pode ser, como é que chama aquele Guerron do Corinthians, né? O cara que tinha muita força física, explosão, velocidade e tal, o cara tem que saber trabalhar isso daí, né? Mas em termos de técnica, assim, ele deixa um pouquinho a desejar, né? Agora o Malcom, menino novo, promete, cara. Menino promete, tem muita habilidade, visão de jogo, mete umas bolas invocadas, vai pra cima, tem habilidade mesmo, domínio de bola também. Você vê que ele domina a bola com muita facilidade. Tanto que o Osmar trouxe ele é sub-17, 16 anos, né? Ele não era para estar jogando tá São Paulo, mas em virtude da qualidade técnica dele, ele tem jogado e tem feito bons jogos. Quem talvez esteja sendo uma decepção na Copinha é o Léo, que faz parte do grupo de profissionais, né? Veio para jogar. Só foi jogar a Copa São Paulo e tá, para mim, de uma certa forma, não se encontrou ainda no time, né? Não sei se meter uma máscara lá, porque o cara já está no meio dos profissionais, de repente o cara vai jogar com uma certa má vontade lá na base, né? Mas se vacilar, o Mano puxa o Malcom e deixa ele lá de novo, né? E o Zé Paulo também acho bom jogador e tal, mas eu acho que assim, para ele ser o 10, eu acho que talvez aí na Copinha e tal, sem problema, mas para ser um 10 do Corinthians, eu acho que não dá, não. Eu acho que assim, a função que seria boa para ele, se ele se adaptasse, como um segundo volante, cara. Ele tem uma passada larga. Tipo o Ralf. Não, o Paulinho, segundo volante. Ele tem uma passada larga, ele chega bem na frente, entendeu? Pode ser o cara de chegada de elemento surpresa, tal, não sei o que lá. Eu particularmente gostaria de ver ele nessa função aí. Eu acho que como um 10 mesmo, meia mais atacante que nem ele tem jogado, eu acho que é um bom jogador, né? Mas não deixa nem de ser. Eu acho que ele pode ser mais útil como segundo volante, né?
Você vê, por exemplo, assim, o Elias, a grande fase dele no Corinthians foi jogando como segundo volante, né? Então, ele foi dispensado do Palmeiras porque ele estava como atacante no Palmeiras. Sim. E aí o Palmeiras dispensou ele como atacante e não dá certo. E aí, não sei, se eu não me engano, acho que foi o Márcio, aquele que era volante do Corinthians, pegou ele, levou ele, não sei se foi por Juventus, e meteu ele para jogar de volante. Aí que ele começou a aparecer, começaram a dar. Porque uma coisa é o cara ter habilidade e ir para cima, outra coisa é você chegar de surpresa. Você vai ter espaço, você chegando de surpresa, infiltrando, você tem uma certa habilidade, né? É diferente, né? Então, eu particularmente, no que eu vi nas qualidades do Zé Paulo, eu acho que ele daria mais, depende do pulmão do cara para fazer o vai e volta. Agora a referência vai pesar por causa do Paulinho. Sempre a referência, o Paulinho foi acima da média, acima de tudo. O pessoal lembra muito das características do Paulinho, né? Tanto que o Guilherme está sofrendo um pouco com isso. O Guilherme é muito bom jogador, né? Não sei se você acha disso, Chel. Bom jogador, e tem que entender também que é outra característica de jogador, né? Ele não é um cara com habilidade que o Paulinho, não pode cobrar dele o que o Paulinho fez no Corinthians. Eu acho que o Guilherme veio para fazer o que ele tem que fazer, o que ele fez na Portuguesa. Que ele tem uma forte marcação, ele tem um bom passe, entendeu? Chuta bem de fora. Então acho que tem que explorar o que ele tem de melhor, não explorar o que o Paulinho tinha para tentar implantar no Guilherme. Características diferentes, totalmente diferente. Então acho que tem que extrair do cara o que ele tem de melhor, o que ele mostrou na Portuguesa, que é marcação forte, ele tem um bom passe, tem bom arremate de fora da área. Sim. Então acho que é um bom jogador. Ele faz muito bem essa função. No entanto, que a gente melhorou bastante no segundo semestre agora, depois que ele voltou. Verdade. Entendeu? Sim. Porque a gente estava pegando com o Ibson, estava improvisando ali, entrava Maldonado às vezes. Então a gente tem uma aposta aí nesse setor próximo aí, que é o Renato Augusto, né? A gente não sabe em que momento que ele vai começar realmente a jogar 3 partidas seguidas. Calma, não vou chegar no time ainda. Calma. E você acha, Gel, você que vê lá o pessoal na comunidade, sempre eu vejo lá o pessoal criticando, mesmo no Facebook, né? Em relação à base do Corinthians que revela, o pessoal fala que revela poucos jogadores. Você acha que é justo essas críticas em relação à categoria de base do Corinthians? Eu acho que não. Eu acho que a gente revela assim jogador. Pode ver que uma geração boa que a gente tinha, não que a gente não tem agora. Uma geração boa de Dentinho, que teve, não que ele seja bom, mas também estava naquele time, o Betão. Betão, pelo amor de Deus, não, Betão não. Betão não, João, pelo amor de Deus. Não que seja bom, mas também estava naquele time, entendeu? Então teve algum safra boa. Só que eles, por jogadas, foram pra guerra no momento que não era pra guerra. É diferente você subir com alguém numa tranquilidade, é diferente você subir jogando sem peso nenhum de rebaixamento, é diferente você subir sem a responsabilidade de decidir. Agora, você pega um menino que mal está formado ainda, tem alguma deficiência de base e tudo, e pegar esse garoto e falar assim, ó, vamos resolver isso aqui, a gente não pode cair. Não pode, tem que trabalhar o garoto, tem que, entendeu? Tem que... Um menino que tem muito potencial, quando você está emprestando ele para Portuguesa, só que boa parte da torcida malha, o coitado, o Igor, lateral esquerdo. Entendeu? Eu particularmente vejo muita qualidade nele, tá certo? Só que ele tem algumas deficiências em relação à marcação, né? Mas eu particularmente acho ele muito bom jogador. Não tô falando que ele é um craque, mas ele é um bom jogador, muito bom cobrado, porque não é assim que trabalha um garoto. Eu acho que tem que ter uma tranquilidade de corrigir o que não foi feito na base, tem que dar tranquilidade para o rapaz jogar. A gente tem uma base boa, só que a gente também tem um time bom. Às vezes o garoto sobe e não tem espaço. Esse é um outro problema. O exemplo disso é o Marquinhos. Marquinhos, exatamente. Entendeu? Tava redondo aquela zaga. Sim, exatamente. E na Libertadores não tem como você apostar. Daquele time estava fechado, até mesmo no brasileiro. Entendeu? Não tinha como. O outro detalhe é que a Libertadores é um outro tipo de jogo. Entendeu? Então, completamente diferente do Campeonato Paulista, né? É porrada. Aí você vai botar um menino mais franzino lá. Então o Marquinhos saiu porque é mercenário, que não sei o que, não. Ele achou que ele tem potencial, deu certo e tá aí. Não teve, infelizmente, espaço. A gente revela assim, só que infelizmente a gente também, os garotos pegam um time bom, ou às vezes o técnico com medo de apostar no garoto não aposta. Então não é só a base que é ruim, às vezes é um entorno que também não favorece o menino lá jogar no profissional, entendeu? Olhando agora, o Corinthians vai ter muitos
valores bons aí, porque se você analisar em 2013, foi muitos títulos aí, subi acho que 15, 13, acho que só não foi 20, né? O Começou a ganhar. o grande questionamento em relação a isso daí que você está falando é assim, o que tem que se fazer na base? Ganhar título ou revelar jogador? Talvez a peneira que está faltando melhor, uma coisa mais seletiva. Não, mas né? assim, eu particularmente assim, eu acho que assim, o clube revela. Bom, qual que é a prova que revela? Bom, uma das últimas convocações, William revelado no Corinthians, Jô revelado no Corinthians e Marquinhos na seleção brasileira. Os dois jogadores que estavam na seleção do campeonato e o melhor jogador do campeonato lá, Everton Ribeiro, base do Corinthians. Newton saiu da base do Corinthians, né? Quer queira ou quer não, lá os caras falam lá que foi vendido pelo São Paulo, mas saiu da base do Corinthians. Foi o Lucas, tá certo? Então, assim, o que falta um pouquinho para mim em relação ao torcedor, ter um pouquinho de paciência com a garotada, entendeu? O Everton, deixar ele embora. Por quê? Porque a torcida não tem paciência com o cara, tá certo? Então, quer dizer, a própria torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência. Pô, o cara, não é que o cara sobe pronto, né? E a pressão de jogar no Corinthians é completamente diferente da pressão de jogar. O Santos tem um histórico de colocar molecada para jogar, né? Então é completamente diferente. Então o que o Corinthians tem feito aí, de repente emprestar os jogadores, tal, né? E depois trazer de volta o Casagrande, quando o Casagrande, se eu não me engano, ficou um ano na Caldense. Depois que ele retornou e começou a fazer gol no Corinthians, né? Então, quer dizer, tem que ter uma certa paciência, porque mesmo, jogador não se acha assim, né? Craque, né? Agora, tudo depende de como os acordos, né? Lógico que tem um monte de interesses, não estou falando que dentro do Corinthians, mas no geral, no futebol em geral, nas categorias de base, né? Tanto que assim, os grandes jogadores mesmo estão sempre amarrados com algum empresário, né? Um dos grandes problemas em relação à categoria de base é que o contrato profissional ele só pode ser feito a partir dos 16 anos. Até os 15 anos o cara está livre. O cara só tem um vínculo moral com o clube. Não tem outro vínculo nenhum. Se o cara quiser pegar o Monelê e ir embora, ele pode, né? Então, esse é o grande problema das categorias de base. Agora, nós temos um outro problema, que estamos sem CT da base, né? Em virtude do estádio, o CT que a gente tinha lá em Itaquera foi desativado. Hoje, o Corinthians trabalha lá no estádio do Flamenguinho de Guarulhos, né? O Corinthians fez uma reforma lá, mas é um local emprestado. Vamos ver agora, parece que o ano que vem talvez inaugure o CT da base. E aí, outro detalhe também, né, que o nosso querido capitão Alessandro, né, deve estar trabalhando aí para puxar a garotada da base, né? Mas temos um longo caminho pela frente aí nesse sentido, né? E todo mundo quer revelar jogador, né? Isso daí, hoje até grandes clubes europeus estão trabalhando aqui, fazendo peneira, né? Sim. A gente que é da colônia, já tem japonês aqui catando os moleques, levando pra lá. O pai do Kazu, daquele ponto esquerdo, vivia trazendo moleque do Japão e levando moleque pra lá. Então, não é fácil, não. É uma coisa que demora muito pra... E a semana no Coringão conturbada lá com as declarações. Primeiro saiu no blog do Neto que o Corinthians estava antecipando cotas de transmissão. Depois, nosso querido diretor, Raul Correia, disse que realmente o Corinthians tem alguns débitos pendentes aí, com direitos de imagem de Alexandre Pato e uma dívida em termos de negociação lá do Rodriguinho e do Ralf, né? Shell, e aí? O Corinthians, tem a maior receita do país, é o clube que mais ganha e está devendo ainda. Olha, e também é o clube mais transparente, né? Tem aquele... prêmio que a gente vê anual, que tem que ter transparente e tudo, mas eu acho que em relação a adiantar a cota de TV, eu acho normal, todo mundo faz, né? Porque a gente não... O Neto falou que até 17, mas depois o Sanches veio na mídia, falou que até 15, né? Eu não sei, eu acho que isso é normal, adiantar a TV, eu acho que se pode pegar, vamos pegar. Em relação à dívida e tudo mais, eu acho que até a gente vai passar por algum tempinho aí de um recesso e tal, a gente não vai estar podendo fazer grandes contratações, porque
atrasou também um pouco a inauguração da arena, né? E eu acho que as coisas vão entrar no eixo, acertando aí o name rights, acertando, e aí também a receita. Assim que inaugurar o arena, eu acho que essa receita vai ser muito importante para também colocar a casa em dia. E também eu acho que o que pecou também bastante foi um pouco de 2013, jogando fora, saindo para Pacaembu, você entendeu? Eu acho que isso também pesa um pouco nos cofres do clube. Queira ou queira não, o Pacaembu, ele ajuda também. Não que seja a principal ajuda do clube, mas ele é também, aquela receitinha que entra ali, é importante também para o clube. Então eu acho que esse jogo fora também pesou bastante nos cofres do clube. Agora em relação à TV, é normal, não vejo por que não pegar, todo mundo pega, não vejo diferença, né? Entendeu? Que já adiantou bem mais do que a gente, Sim. todo mundo sabe disso, entendeu? Então eu acho que inaugurando a arena, acertando o name rights, e jogo na arena, lotado, toda a fiel lotando, eu acho que aos poucos a gente vai acertar tudo isso, entendeu? Todo mundo deve, então eu acho que a gente passou por tempos bons, que a gente manteve tudo em ordem e tal. Eu acho que não acho crise, não vejo crise. Eu acho que todo mundo passa por isso. Atenção aí o que você tá falando, hein, o Não vejo Shell, ó, crise. o Wellington e o Wilton estão conferindo aí o que você tá falando aqui, estão acompanhando a gente aqui Opa, manda pela abraço. internet Falou o aqui. Wellington, falou o Hilton, é nóis. Tá certo. E aí, o que você acha aí dessas... Não, eu não olho muito esse lado não, mas assim, se você analisar, se o Corinthians, do jeito que o Corinthians é, que a gente conhece a empresa Corinthians, o time Corinthians, está passando por alguma coisa nesse sentido, eu fico preocupado assim, no sentido assim, o que dirá os outros times então? Que o Corinthians recentemente ganhou tudo que tinha que ter ganhado, fez realmente um caixa muito diferenciado de muitos outros clubes. E se mesmo tudo isso, ainda com o esporte está passando por alguns tipos de dificuldade, independente de estádio, de outros fatores, eu começo a analisar o seguinte, pô, então o que será o futebol amanhã? Porque os outros times estão vivendo do quê então? Porque se vive de título, já que vive de público, qual o maior público de renda até hoje de público que traz no futebol? Que eu saiba é o Corinthians. Quem ganhou mais títulos recentemente, todos agora, dentro de 3 anos aqui? Corinthians. E onde está a receita? É isso aí. Isso não está dando conta? Então a gente fica, né? Aí quando houve uma notícia, quando houve alguma coisa, a gente fica assim, pô, o que está acontecendo? Não dá, então é melhor a gente curtir o time. O que a gente faz é curtir, torcer, olhar o lado do futebol, porque senão, meu amigo, a gente vai pirar aqui. Particularmente fiquei até meio chateado com esse tipo de notícia e não concordo com você, Shell, não acho que o Corinthians tem que antecipar a cota de TV, tá certo? O Corinthians é o time que mais arrecada no Brasil, né? Então você tem que trabalhar com a arrecadação que você tem. A gente tem dívidas que já vieram de administrações anteriores e que não foram quitadas e que têm aumentado. Então o Corinthians tem que trabalhar para quitar essas dívidas, né? Porque a receita é muito elevada, né? E então, quer dizer, não estou analisando a parte técnica da contratação do Pato. Se era um investimento de alto risco em termos financeiros, não estou falando da qualidade do futebol dele, né? Falando só da grana que foi investida nele. Então não se investisse num jogador desse quilate, né? Porque eu acho que você não pode comprometer um lado financeiro do clube por um investimento tão vultuoso. Então, quer dizer, eu acho que então nesse aspecto, se o Corinthians não tinha essa estabilidade, então não tinha que arriscar para trazer um jogador de 40 milhões, né? Apesar que ele foi parcelado, não foi pago à vista, tal, não sei o que lá, mas tinha que se manter aquela política que vínhamos mantendo, trazer jogadores específicos para dar maturidade no elenco, né? E caras novos que iam reforçar o time, né? Trouxemos um Paulinho que era desconhecido, um Elias desconhecido, um Jusilei, um Ralf, tá certo? Juntar com o Danilo que era rodado, trouxe um Sheik que era rodado, e aí o ano passado trouxe o Renato Augusto, né? Então, quer dizer, trouxemos até um Guerreiro que foi um investimento baixo e deu um retorno muito grande, que fez o gol do Mundial, né? Então, já que era dessa forma, eu particularmente, analisando só o aspecto financeiro da coisa, né? Sem o aspecto, eu acredito ainda no Pato, né? Eu acho que ele vai dar certo no Corinthians. Bom, já que eu comecei a falar de time, né? O que você está achando? Você acredita no Mano, no que ele possa fazer no Corinthians? Acredito. Nesses novos jogadores que estão chegando aí, o Wendel, o
Fagner, outro que era da base do Corinthians, que está voltando agora, e Bruno Henrique, que está praticamente fechado. O que você está achando aí do novo Corinthians aí? Olha, Novo Corinthians não, poucas mudanças aí, né? O Corinthians do Mano. Eu boto fé sim, porque eu acho que o Mano vai saber, não vai dar muita, ele vai diferenciar a amizade do campo. Eu acho que no segundo semestre de 2013, houve um pouco disso de misturar as estações, por isso que eu acho que teve aquela queda de rendimento e tudo mais. Já com o Mano ele é mais linha dura, e esse nego não jogar não vai pesar a amizade. Eu acho que com o Mano ou joga, entendeu? O Mano é retranqueiro, que não sei o que, mas nosso time também não é um time que de muitos gols, entendeu? Então eu acho que o Mano ele vai dar certo, ele vai botar esse pessoal pra jogar, e quem não abraçar a ideia dele de abraçar o time e ir pra cima como ele quer, correndo, marcando e tudo mais, eu acho que vai sentar no banco. E acho que principalmente os medalhões estão precisando de um choque também, porque eu acho que estão acomodados. Então acho que com o Mano ele vai dar esse choque no pessoal, e quem não tiver de acordo com o trabalho, e que não tiver de acordo em vestir a camisa agora e ir pra cima de jogo a jogo, independente de adversário, vai ficar no banco. E nego no banco fica bravo. Então eu acho que com o Mano vai dar certo sim, porque ele vai ser linha dura com o pessoal. Entendeu? Você gosta do Mano aí, Osmir? Gosto. Eu acho que ele vem mordido. Eu acho que ele vem mordido pela seleção, ele vem mordido pelo Flamengo mesmo. Acho que então ele pegou uma coisa muito tumultuada. Então ele também não teve essa chance, eu acho que real mesmo. Quando a seleção começou a andar, cortaram ele. O Flamengo ele pegou um time totalmente meio, assim, aos frangalhos, e acho que ele não teve um tempo suficiente para isso. E de repente aí quando ele menos espera, quem entrou lá acabou sendo campeão até. Então acho que baseando por tudo isso também, e a gente sabe que ele tem de competência de sobra, ele volta a pegar um Corinthians do início, como ele fez um trabalho no início para levantar o Corinthians. Então me baseando por isso e por toda essa gana que ele tem, essa mágoa que ele tem nesse decorrer que ficou, eu acho que ele mesmo se aposta muitas fichas nele, e ele sabe que o Corinthians é uma referência para isso. Então eu acho que igual o Tite conseguiu tudo que tinha que conseguir no Corinthians, e o Tite hoje pode ir onde ele quiser, quando ele quiser, porque ele escolhe o time hoje. Eu acho que ele escolhe, ele não é escolhido pelo que ele fez no Corinthians. Então acho que o Mano ele sabe dessa história dele também, que ele tem uma história, ele parou no meio, né? Sim, ele parou no meio. Parou no meio para ir para a seleção. Então eu acho que tem essa coisa para ele completar no Corinthians, ainda que ficou meio vago ainda. Então eu aposto muito no Mano também. Você acha que o Corinthians fez bem de trocar o Tite pelo Mano? Eu acho que não é trocar o Tite pelo Mano. O Tite, pelo jeito, ia sair de qualquer forma. Mas eu acho que entre todos os técnicos, eu acredito que o Mano foi a melhor aposta. Eu acho que o Tite saiu na hora certa. Porque com certeza. Já estava meio que desgastado. Sim. Com certa parte da torcida, não toda, mas certa parte. E eu acho que se inicia o ano com o Tite e inicia um ano ruim, ia ser pior. Ia sair bem pior como um inimigo, alguma coisa que não deu certo e tudo mais. Eu acho que ele saiu na hora certa, tinha que sair naquela hora mesmo, porque pega um 2014, aí não vai bem no primeiro semestre, ainda mais um semestre curto, a cobrança ia ser bem maior. Por um campeonato inexpressivo, entre aspas. Porque já vinha um desgaste de 2013, eu acho que a cobrança ia ser bem maior, e fez certo o Corinthians, porque precisa. Precisa, porque na cobrança o Tite não estava jamais conseguindo cobrar. E do jeito que o Tite saiu, do jeito que ele saiu homenageado, saiu em alta de qualquer forma, eu acho que ele volta para o Corinthians um dia ainda. Não volta, com certeza. Eu acho que ele tem, o que o Mano está fazendo agora, o Tite pode daqui 2, 3 anos. Eu acho que ele sai na hora certa, porque era aquela hora mesmo, porque se ele pega em 2014 agora e continua com aquele futebol, ia ser pior, a pressão ia ser muito pior, então fez certinho o Corinthians. Não do jeito que saiu. Eu acho que ele saiu, foi uma sacanagem e tal, tudo mais, mas isso aí é outro papo. Mas a hora certa ele saiu. Eu acho que agora com o Mano... Mas e outro, você vê, ele criou toda uma linha de respeito, que eu acho que isso para o Corinthians é fundamental. Tanto é que ele se comprometeu de não entrar em nenhum time paulista, realmente ele não entrou. Muito menos, acho que nenhum time aí por enquanto, você vê, já estamos em janeiro, vai começar todos os campeonatos estaduais e não se ouviu falar de Tite em algum... Então ele cumpriu a risca, o que ele falou, eu não tenho emocionalmente...
condições de entrar num time, eu estou muito vinculado a esse time. Eu acho que isso aí para nós, corintianos, pesa muito. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, pesa muito. Respeito ao clube, né? Agora, quantos que falam uma coisa hoje, amanhã já mudou, já está em outro, sabe? Futebol é quarto e domingo, né? O grande X da questão é em relação ao Tite, a saída dele, eu creio que seja a seleção brasileira. Eu acho que o Tite vai ser a bola da vez após a saída do Filipão. Né? Terminando a Copa, o Filipão sai, ganhando ou perdendo. Quem vai ser o técnico da seleção? A bola da vez é o Tite. Né? Então eu creio que ele vai estar aguardando isso daí. O que pesou para mim, eu acho, né, em relação à escolha do Mano, justamente por isso, né, que o Tite não ia recusar a seleção e aí o Corinthians ia ficar sem técnico no meio do ano. Né? Tanto que uma das primeiras coisas que o Mano chegou falando na entrevista coletiva dele, que ele não pensa em seleção nos próximos 10 anos. Né? E se Deus quiser, teremos 10 anos de Mano no Corinthians lá, ganhando um monte de mundial. Eu particularmente gosto mais do Mano como treinador do que o Tite. Apesar do o Tite fez um trabalho sensacional, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, mas eu particularmente gosto mais do Mano. Né? Eu acho que ele fez tanto que assim, no meu modo de entender e enxergar as coisas, o trabalho do Mano rendeu até 2012. No time campeão do mundo tinha Chicão e Alessandro, quem trouxe foi o Mano. Então o trabalho do Mano rendeu até 2012. Sim. Né? Então, quer dizer, o pessoal critica o Mano por causa da seleção brasileira. Tá bom, olha o time do Mano e olha o time do Filipão. Quem botou o Paulinho na seleção foi o Mano. Quem pôs o Davi Luiz na seleção foi o Mano. O Paulinho todo mundo conhecia por aqui. O Davi Luiz ninguém sabia quem era. Quando ele chamou o Davi Luiz, muita gente criticou. Pô, quem é esse cabeludo aí? Né? E aí, quer dizer, ele que deu a rodagem. Não é fácil o cara chegar e vestir a camisa da seleção. Ele que deu a rodagem para os caras ganharem, né, confiança de vestir amarela e tal. E, né, mesmo pro Paulinho e tal. E o Filipão chegou lá e começou a colher os frutos. Né? Lógico que o Filipão tem os méritos dele também. Não estou falando que não tenha. Mas as críticas eu acho que são muito grandes ao Mano. E o trabalho dele não foi tão ruim assim na seleção. Né? Ele perdeu lá a Olimpíada. Eu falei, mas tá bom, quem ganhou? Ele fez o que o máximo dos treinadores fizeram. Chegou e fez vice. Não teve ninguém melhor do que ele na seleção olímpica, que foi campeão. Ninguém. O cara perdeu. Ele deu azar. O menino lá, o Rafael, pipocou lá, entregou o ouro. A culpa é do técnico. Né? Agora, no Flamengo realmente deu uma história lá que eu não entendi nada, mas até aí o Flamengo, eu quero mais é que o Flamengo vá passear na praia lá. Mas eu não estou preocupado com o Flamengo. O Mano também é mais um corintiano, não tem jeito. Por que ele tentou fazer do Flamengo o meio time do Corinthians? Então, desculpa. Não, os jogadores já estavam lá, ele só levou o Chicão, o Elias já estava lá. Mas você vê o fato de um técnico como o André Felipe Santos, já estava lá, colocar eles todos pra André jogar. Santos. Apesar que esses jogadores aí, eu particularmente não tenho saudade nenhuma desses jogadores aí, bicho. Entendeu? Eu acho que agradeço lá ó, as conquistas cada um fez sua que parte. eles fizeram e tal, mas fim de Acabou o curso ciclo, no né? Corinthians. O ciclo deles no Corinthians, para mim, encerrado. Principalmente o seu Felipe, né? Frangueiro. Tá certo? Mas aí, você gostou das contratações? Aí o Corinthians foi meio específico, né? Certeiro, mas não foi nenhuma contratação de vulto, impactante e tal, né? Trouxe o Wendel da Ponte Preta, o Fagner e o Bruno Henrique aí. O que você achou, Wendel? Você acha que O Wendel mostrou um bom futebol na Ponte Preta, né? O lateral era uma das nossas carências que a gente estava precisando, né? Porque nossos laterais já estão com uma certa idade, né? Então eu acho que ele vem para dar certo, sim. Vamos botar a camisa nele, vamos mostrar para ele que é o Pacaembu lotado, vamos para cima do jogo. E já em relação ao Bruno Henrique, é um outro bom jogador também, né? Ele é também bom, forte fisicamente. Se não me engano, ele está ali para disputar a vaga também com o Guilherme, como segundo, né? Então acho que vai alimentar essa posição que também estava meio que carente, né? Tinha só o Guilherme, depois vinha com improvisação com aquele, meu Deus do céu, o Ibson. E o Ibson, por favor, vai embora. E eu acho que agora vem para dar uma sombra para o Guilherme. Então acho que a gente tem a ganhar com isso. E tem também, eu acho que esse ano vai dar certo sim, porque jogadores novos que almejam alguma coisa no futebol, querem mostrar serviço.
estão vestindo a camisa de um grande clube que é o Corinthians, então vão querer dar raça, vão querer comer grama, entendeu? Então acho que isso é muito válido. E em relação à contratação de Empate, holofortes, eu acho que não é hora ainda, eu acho que a gente tem que voltar àquela fase de montar um time de operários e trabalhar em cima disso, entendeu? Pô, vamos correr junto, vamos dar certo, vamos, então vamos abraçar uma ideia, vamos pra cima, como sempre foi feito nos últimos anos, né? Não que uma contratação de grande impacto holoforte não venha dar certo, mas eu acho que agora no momento é trabalhar o que a gente tem que contratar pontualmente um aqui, um ali que tenha potencial para vestir a camisa do Corinthians e tenha também uma certa qualidade e extrair o que o jogador tem. Eu acho que está no caminho certo o Corinthians e voltou, né, ao caminho, né? Sim. Você Voltou ao gostou caminho. desses reforços aí, Ospin? Gostei, acho que base é posição só, né? Porque o que eu mais gostei é que tá mantendo um time base do Corinthians. Então acho que quando mantém um base, mantém um entrosamento. Não vamos negar que uma boa parte dos que estão aí fazem parte de vários títulos. Então agora encaixando mais algumas peças que acho que ficou meio fora de sintonia, eu acho que o Mano tem aí, por isso que o Mano fala, ele na entrevista ontem falou que ele gosta muito desse time que se encontra. Ele não precisa, tem gente que fala, quando entra um técnico tem que reformular quase metade do time, o time inteiro, que não é o caso do Corinthians, que o time é bom, isso aí de fato é bom, todo jogo ele dá trabalho, é o time, bom, só pode ser o menos vazado do Campeonato Brasileiro, eu acho que é um princípio. Agora, a infelicidade, quanto tempo que o Renato Augusto ficou machucado, o Guerreiro, vai seleção toda hora, aí não é o Guerreiro, é o Pato, quer dizer, teve tantas situações que de repente esse ano vai ser, eu acho que o Paulista pelo menos é uma grande referência para fazer um entrosamento. Eu acho que isso vai dar uma boa base aí e para mim não tenha dúvida, o Corinthians está aí na final do Paulista, eu não consigo imaginar outra coisa não. O time é muito bom, O atual campeão, vale lembrar isso também, é o atual campeão do Paulista, o mais vencedor, né? Com 27 títulos, então acho que a gente vem forte, sim. Vem com a base multicampeã de tudo, com o Mano dando aquele gás que precisava, dando aquele empurrão que precisou no segundo semestre do ano passado. Eu acho que a gente vem forte sim E pro o Paulista. Corinthians ficou muito tempo sem nada, 6 meses. Pô, é difícil para a nação. 6 meses de carência, Sem título, né? Então vai Sem vir caneca. quente, vai vir nervoso, então mais um Paulistão tá vindo aí, não tem jeito. Né? Eu acho que o Fagner não vai acabar abraçando a lateral direita lá, eu acho que deve ser o titular, viu? O Edenilson deve estar de saída praticamente, mas o Fagner deve dominar a lateral direita. O Wendel, meu querido Wendel, se você fizer aquilo que você fez com o time no Jardim Leonor, lá pela ponte, velho, você tá de bem com a Fiel, velho. Se você fizer aquilo lá, só aquilo lá, bicho, você já tá de bem com a Fiel, tá certo? Valeu o recado aí, fica a dica. Você só precisa fazer aquilo lá que você fez com os caras lá. Já tá consagrado no Coringão, tá certo? Agora o Bruno Henrique, assim, eu acompanhei pouco o jogo do Bruno Henrique, não, mas segundo o meu amigo Portuga lá do Estado 97, joga um bolão, né? Inclusive, também outro que veio aqui, falou muito bem do Bruno Henrique, foi o Dom Roberto Costa, que é assessor de imprensa da Portuguesa, esteve aqui, falou que joga muita bola esse menino aí, que foi o Candinho que descobriu ele, foi buscar ele lá no Londrina. E bate um bolão também. Então, quer dizer, referências realmente fez e estava sendo disputado. O São Paulo queria ele, o Grêmio queria ele, né? Então, quer dizer, o Corinthians quietinho, foi lá e catou o garoto lá, né? Os que estavam no meio do alarde lá, o Corinthians deixou vazar, né? Vazar não, porque aí o Marcelo do Atlético Paranaense lá queria uma fortuna lá, o tal do Ederson também, né? Todo mundo tá atrás do Walter Gordinho lá, deixa o cara lá perder as gorduras dele em outro lugar, bicho. Então, o Corinthians trabalhou em silêncio, eu acho que fez boas contratações, né? Eu acho que de repente precisa mais um atacante ali, mas no meu modo de ver é assim, os medalhões o Corinthians já tem. O Corinthians precisa de jogadores que querem aparecer, jogadores que têm potencial, se destacar em times menores, tal, não sei o que lá. E vem com vontade de aparecer. Só que esse jogador demora um pouquinho, né? Para ele crescer com a equipe, ganhar confiança. Primeiro que o cara tem adaptação, às vezes o cara sai do interior, né? Não está acostumado, que o pessoal aqui, torcida realmente cobra, né?
meu querido amigo Pão com Ovo gosta de ficar cobrando jogador, né? Então, tem que ter um pouco de calma, né? Por exemplo, né? Só para lembrar, um que eu cito muito aqui, Paulinho, né? Muita gente xingou o Paulinho naquela eliminação contra o Flamengo, né? 2010. Foi Ele estreia, entrou né? naquele Foi jogo. estreia, foi Ele entrou estreia. naquele jogo, né? E muita gente falou, né? Eu tiro o sarro de um amigo, o Alex Tobias, que é jornalista, né? Que ele vivia falando, pô, esse Paulinho é ruim demais, não vai jogar no Corinthians, agora férias. Ué, tá vendo? Né? Mas a questão, o cara chega, ele tem um período. Primeiro porque, meu, você morar, residir em São Paulo, cara, não é mole não, bicho. Não é mole não. Aí tem a torcida que fica pegando o pé, você não pode errar um passe, né? Também não é fácil, né? E é diferente. Você tava lá num time lá que você ganhava 10 conto por mês, você chega aqui para ganhar 50 pau, 60 pau. E eu acho que também teve a felicidade de ter um companheiro do lado ali que acho que fez a diferença pro Paulinho, que foi o Ralf, eu acho. É. E quando ele sente aquela segurança ali, ele pôde soltar o lado dele como Subir mais, né? subir, É, mas fazer. sim, mas é porque o time é bom, né? O time é Sim. bom, aí cada um fazendo a sua, o cara, né, consegue se destacar mais, né? Então, quer dizer, eu acho que o Corinthians tem que trabalhar dessa forma, né? Você vai lá, pega e busca um medalhão daqui a pouco, tal, que precisa pro time ganhar uma Experiência. pegada, entendeu? Que é o cara que... né? Mas você tem que trabalhar os jogadores que... Porque isso foi mostrado no Brasileiro. Os dois times que foram bem no Brasileiro, quer dizer, foi o Cruzeiro e foi o Atlético Paranaense. O Cruzeiro foi atrás de... Quer dizer, o Everton fez um bom campeonato no Coritiba, né? Basicamente o William, que era do Corinthians, ido para fora, voltou, né? Pegou o cara que era do Goiás, né? Então, quer dizer, ele montou o time. O medalhão que eles tinham estava no banco, que era o Júlio Batista. Né? O Newton já vinha bem pelo Vasco, tal, mas não tinha arrebentado ainda. O outro medalhão que eles trouxeram foi o Dedé, né? Encaixou bem. Né? Exatamente. Então eles trouxeram 2 medalhões lá e tal, mas basicamente o time acabou montando em caras mais novos, né? Ricardo Goulart que... Né, Ricardo Goulart, fez isso que eu um falei bom do Goiás, campeonato. exatamente, né? Então o Atlético Paranaense também montou um time que não foi de medalhão, né? O Grêmio, na hora que ele começou a recuperar no campeonato, foi na hora que ele encostou o Zé Roberto Elano. Né? E os dois times que mais investiram e que tem a maior folha salarial do campeonato, que é o Internacional e o Corinthians, sucumbiram, ficaram na parte de baixo da tabela. Né? Por quê? Porque é lógico, o cara joga bola. Eu não vou negar que o Sheik joga bola, só que de repente, talvez até pelo próprio desgaste, daquela coisa do cara ter que ganhou isso, ganha aquilo, e o cara de repente dá uma relaxada que não, né, não consegue recuperar. E de repente um cara que está lá no gás, o cara ganhou o Mundial, mas eu não ganhei. Eu não estava jogando, eu estava no banco, tá certo? Tô chegando agora, entendeu? Tô chegando agora, né? Então tem algumas coisas que assim, Eu acho que que precisa. precisa. Você precisa desse cara que tá incomodando Mesclar. lá, o cara quer aparecer, entendeu? O cara tá ali, né? Que nem o Paulinho, ele vinha na cola do Elias ali, não? Pô, o cara saiu, vai entrar, o cara vai sair, vai entrar, entendeu? Tanto que o Corinthians sentiu tranquilidade, o Elias vazou, pá, né? Então, eu acho que tem que ser mais ou menos por aí também. Você traz o cara pontual, tal, e depois começa a pesquisar. Que Mas, futebol mas o da Corinthians gente. teve umas infelicidades aí de banco também. Né? Você viu que quando o Corinthians ganhava uma partida boa com o Pato, no próximo jogo era a seleção. E o Guerreiro machucado. Se não está machucado, seleção também. Não teve tempo de jogar junto o time. O nosso ataque tinha 2 de seleção que, coincidente, o Corinthians pedindo para liberar ele da seleção peruana lá, porque já estava desclassificado e nem assim liberava. E eu acho que isso aí foi crucial para nós também, que a gente praticamente não teve ataque esse ano. Foi um ataque totalmente falho, totalmente Remendado, né? remendado. O Renato Augusto que, pô, Machucou bastante, né? vive mais Guilherme também machucado, ficou o Guilherme também machucado. Então acho que a base de frente, Só aí. e sem Paulinho, Fazer o quê? O Ibson, Tá tá doido. certo. Infelizmente o nosso tempo voa aqui, tá certo? Falar de Corinthians é muito bom, que passa tão rápido assim que o programa já tá encerrando aqui. Chamando um abraço pra galera aí, pro Hélio, pro pessoal que tá conferindo a gente aí. Valeu, El, valeu, Wilton, valeu, Vivemos, estamos aí. Por favor,
Mandei abraço a todo mundo aí, obrigado Kodama pelo convite. Nosso amigo de BH aqui, ó. Valeu mesmo, Kodama, de coração, tamo aí. Opa, também, pessoal, obrigado aí, Nação Corintiana. Estou muito feliz de estar aqui tocando, debatendo esse lado aí do Corinthians. Um amigão aqui, acima de tudo, o Aristeu aqui, de 30, 40 anos de amizade aí. O cara foi me treinar. Acho que é mais de 40, vamos ficar nos 40, tá bom? Volta com 30 que tá melhor. 30. Valeu mesmo, obrigado por tudo. Até a próxima. Tá certo, é isso aí. O bicho me carregou no colo, cara. Por isso que ele fala essas coisas aí. Ele me carregou no colo. Brincadeira, ele me carregou. É, por isso que ele fala isso, que é tanto tempo assim. Não é fácil não. Mas eu queria agradecer minha primeira audiência do ano aqui do Kodama na Rede, a galera da comunidade do Vivemos de Corinthians lá, tá certo? Agora a gente tá lá no grupo também, tá certo? Vamos lá dar os meus pitacos também lá, né? Um abraço pra Rita lá, parceiraça lá, de arquibancada, laranja lá, que a gente tava sempre junto lá. Eu que andei meio sumido há algum tempinho lá da área lá, mas ela sabe o motivo. E agradecer aí o Wilton, o Hélio também. O espaço aqui tá aberto, tá certo? Para todo mundo vir aqui, eventualmente, dar o seu comentário, falar do Corinthians também. O Elton tá inaugurando a fila aqui. O Elton, não, o Shell tá inaugurando a fila. E sábado que vem a gente tá de volta aqui com o Kodama na Rede para debater muito mais aí sobre o Corinthians. E esse ano vai ter muita política também. Um abraço, tchau! Só